Paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Vamos estudar a lição de número 11. A lição de número 11, ela está inserida nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. E no livro de 2 Samuel, a lição de número 11, ela está inserida no capítulo 11 e 12. O título da lição é A Queda e Restauração de Davi. E, como sempre, a lição as lições traz três objetivos. O primeiro objetivo da lição é a realidade da tentação. A tentação, ela é real, né? E o segundo objetivo é vigiar e orar para sustentar a nossa integridade. E o terceiro objetivo é arrepender-se, né? Quando cair. Não ter vergonha e confessar, né? Que caiu. Pois bem, o textuário da nossa lição diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerá. 2 Samuel 12, 13. A verdade prática: nunca devemos ignorar nossas fraquezas, mas tratá-las com vigilância e oração. A introdução à lição vai dizer: a biografia de Davi, sem sombra de dúvidas, é uma das mais impressionantes da Bíblia. Ele é o personagem mais mencionado e um dos que mais recebeu elogios. Contudo, existem dois episódios tristes na sua trajetória que mancharam seu reinado: o adultério com Batseba e aquele censo, né, aquele recenseamento que ele mandou fazer, que é o recenseamento para conhecer o seu poderio de guerra. Nesta lição veremos o primeiro. Então, o caminho da queda. Quando consideramos os que as Escrituras dizem sobre Davi, nos parece impossível considerá-lo um candidato a um desastre moral. Mas ninguém está imune ao pecado. Daí a recomendação paulina: aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Observe aqui que Paulo já está dizendo que é aquele que está caído, porque nós somos caídos na nossa carne, né? Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, mas nós temos o corpo do pecado, que é aquele lá do Éden, né? O corpo do pecado. O Senhor não nos tirou o corpo do pecado. Ele apenas, não no sentido de simplicidade, mas ele voltou a habitar em nosso corpo mortal, pecaminoso. Nesse nosso corpo carnal, que tem um corpo do pecado, agora habita também o corpo espiritual, que é o Espírito de Deus, que novamente se entrelaçou no nosso. Quando ele diz assim, quando Jesus diz que aquele que se torna um, né? O Espírito se torna um com o nosso Espírito, o Espírito de Deus se torna um, significa que agora uniu, casou, amalgamou, né? Então essa situação, ela não se desfaz mais quando somos salvos no Espírito. Ela não se desfaz mais. Então, Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 10, 12, que é aquele que pensa que está de pé, ou seja, nós nunca estamos de pé por nós mesmos. É a misericórdia do Senhor em nós, o Espírito de Deus falando ao nosso espírito e falando para a nossa alma, para ter cuidado, para vigiar, para não cair, para não, se cair, se consertar. Paulo está dizendo aquele que pensa que está de pé, ou seja, ele não está de pé. Veja que não caia, ou seja,
aquele que já vive na carne, cuidado para não cair. Mas quando cair, o próprio apóstolo João vai dizer em uma das suas cartas que, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o caminho da queda. O primeiro ponto da lição vai dizer ociosidade. Claro que a ociosidade, a mente desocupada, já diz um provérbio, que é a oficina do diabo. Mas o fato de Davi não ter ido à guerra não significa que ele não poderia fazer outras coisas para o reino de Deus, né? Em benefício do reino, que ele era o rei, em benefício do reino de Deus. Não é pelo fato de ele não ir à guerra, não tinha nenhum problema. Agora, fazer o quê? E isso, na nossa vida, na nossa situação atual, também diz o seguinte: o não congregar, o não ir à igreja, é bom? Não, não é bom. Mas isso não é de todo ruim, depende do que você vai fazer com esse tempo. Se você não foi à igreja cultuar porque você tá evangelizando, tem uma célula, você foi convidado para evangelizar, você foi socorrer alguém, né? Então veja bem, não é o fato de você não ter ido à igreja, ou no caso do Davi não ter ido à guerra, que isso significa dar vazão para o pecado. Não. Significa o que você vai fazer com o seu tempo livre, no tocante de ir ao culto, de ir à guerra, né? E aqui no segundo subtópico vai dizer ignorar a advertência. Nós não devemos ignorar as advertências, porque essas advertências elas são do Espírito Santo. Quando ele nos adverte pessoalmente, no nosso espírito, na nossa mente, e quando ele nos adverte usando outras pessoas. Então nós devemos estar atentos às advertências, porque a própria palavra de Deus diz que não vai acontecer nada com o servo do Senhor sem que ele antes avise. E isso ele falou para Abraão: ocultarei a Abraão o que vou fazer com Sodoma e Gomorra, sabendo Deus que Abraão tinha um sobrinho lá, e Deus não ocultou, né? Então Deus nos alerta. E aqui Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então, quando Davi vê aquela mulher se banhando no terraço da sua casa, de frente para a casa real, ela também já tinha um propósito ali, já sabia que o rei saía aquela hora da tarde, né, para dar aquela caminhada, aquela esparecida ali no alpendre, né, do palácio. Então aquilo ali foi armação também. Nada não vem nada por acaso, não é de pronto, né? Ninguém cai. Quando você vê alguém caído, ele não tropeçou ali. Ele tropeçou mais atrás e foi destonteando, e você viu ele caído lá na frente, mas não foi ali que ele tropeçou. O pecado é o tropeço, né? Quando você é na mente. Até chegar nas vias de fato, ele já lhe venceu na mente. E Davi não observou aqui as advertências. O terceiro ponto, o subtópico do primeiro ponto, vai dizer descuido, né? Descuido em tempo de sucesso. Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então, quando você está numa situação favorável, tem que estar também atento às advertências nessa situação, tanto desfavorável quanto favorável, em todas as situações. Nós temos que estar atento, porque a nossa mente e o diabo, ele não descansa, ele não desiste, né? E a nossa mente, ela não dorme, a nossa alma não dorme. Então nós temos que ter cuidado tanto na adversidade quanto na bonança, tanto no insucesso quanto no sucesso, do que vamos fazer com aqueles pensamentos que chegam a nós. É impossível eles não chegar.
Não tem como a gente evitar dos pensamentos chegarem. Até porque nós temos os 5 sentidos. E é através dos 5 sentidos que vêm os pensamentos. Né? Da visão, da audição, do olfato, né? Do paladar, do tato. Então é através desse sentimento, né? Desses sentidos que vêm os pensamentos, os sentimentos. Isso tudo tem relação com a alma. O segundo ponto da lição vai falar sobre os perigos do pecado. A experiência de Davi comprova o perigo do pecado e a sua natureza nefasta. O corpo do pecado ainda habita em nós. O apóstolo Paulo vai dizer, né? Quem me livrará do corpo, né? Dessa morte, ou seja, do pecado? Existe uma guerra, uma milícia, o Espírito de Deus agora que veio habitar em nós. Quando nós confessamos a Jesus como Salvador, o Espírito de Deus que havia se desconectado lá no Éden de Adão, agora, quando nós nascemos de novo, é porque o Espírito de Deus novamente veio e se fez um com o nosso Espírito, assim como o próprio Jesus vai falar acerca do casamento. Os dois se tornam uma só carne no casamento. Assim também Deus, né? A noiva, a igreja é a noiva, e o Jesus é o Cordeiro, né? O Espírito Santo vem e habita. Né? Agora voltou, nós somos um em Cristo, nós somos um no Espírito. E essa experiência de Davi comprova o perigo do pecado sempre, enquanto tivermos nesse corpo, vamos sempre estar nessa batalha, nessa luta. O Espírito milita contra a carne. Né? E a palavra de Deus diz que a carne ela não se submete à vontade de Deus e nem quer. Né? É o Espírito que é forte. A carne é fraca não é porque peca. A carne é fraca diante do Espírito. O Espírito é mais forte. Infinitamente mais forte. Então, quando nós não vigiamos, quando nós damos vazão aos pensamentos, a carne cresce, a carne se fortalece diante do Espírito, e o Espírito se apequena. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vamos orar, nós vamos meditar, nós vamos pregar, nós vamos ouvir louvores, aí é nosso Espírito novamente, nosso Espírito que está conectado com o Espírito de Deus, que agora nos alimentando da palavra, evangelizando, ouvindo louvores, cantando, fazendo a obra do Senhor, aí o nosso espírito volta a crescer e a carne diminui, porque o espírito é forte. Amém? Então o pecado, o primeiro ponto, o pecado é oportunista, né? Não perde tempo, assim como o diabo, a nossa mente, a nossa alma também não dorme. O segundo ponto vai falar sobre o pecado sedutor. E o nosso comentarista aqui, ele traz um ponto interessante, que ele vai lá para o Éden, ele vai dizer assim, ó, em Gênesis, no episódio da queda, é dito que a mulher viu a árvore que era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, nós somos tricotomo. Assim como Deus é triuno, nós somos tricotônomo. Corpo, alma e espírito. Então Eva pecou na carne, pecou na alma e pecou no espírito. Né? Adão e Eva pecaram no espírito quando Deus vai e pergunta, Adão, onde é que tu estás? Ali Deus não estava procurando Adão de trás dos pés de árvores ali do jardim, como se não estivesse vendo. Não é disso que Deus está falando. É que Deus agora sente que agora houve uma desconexão, né? É como se tivesse caído o sinal do Wi-Fi. O espírito do homem desconectou do Espírito de Deus. Mas aí Deus agora vai falar com o homem através da alma. E aí você vai perceber que agora muda, quando Deus vai falar, diz, Adão, onde é que tu estás? Agora usa palavras para falar com a alma, porque antes não tem nada, não tem nenhum relato aqui em Gênesis que Deus, como é que Deus falava com o homem. Deus ainda não tinha chamado o nome dele, porque como eles estavam unidos no Espírito, era através desse pensamento que eles se comunicavam.
Agora, quando isso é desconectado, agora Deus vem e diz: Adão, agora está falando com a alma, porque a nossa alma também, ela tem conexão com o Espírito, para ouvir o Espírito. Muito embora ela não queira atender, mas ela ouve o Espírito, porque a alma e o Espírito, ele não se desconecta, né? Como os muitos pensam ali naquele episódio ali do versículo de Eclesiastes, né? Que o Espírito volta para Deus e a alma vai para o inferno. Isso que o paganismo trouxe e está dentro da igreja também. Muitos crentes pensam assim, mas não é assim que funciona. A alma e o Espírito não desconectam, né? O que desconectou foi o Espírito de Deus com o nosso Espírito. E isso sim desconectou, e é por isso que Jesus veio. E por que Jesus falou que precisava nascer de novo para Nicodemos? Justamente por isso, porque nascendo de novo agora não é mais da carne, porque nós já somos nascidos, agora nós precisamos nascer no Espírito de novo, ressuscitar no Espírito. Nova criatura, porque nascemos no Espírito. E aqui Eva pecou no corpo, né? Ela viu o fruto, ela pecou na mente, seja desejável, e ela pecou no Espírito, para dar entendimento. Então, como ela pecou na carne, no corpo e no Espírito, precisamos também ser salvos. A salvação é só uma, mas ela é em 3 aspectos. Eu sou salvo no Espírito imediatamente, a alma eu sou salvo, mas ela precisa de uma transformação, né? De uma metamorfose, metanoia, e a alma, assim como está lá em Coríntios, lá em Romanos capítulo 12, 2, né? Que é uma transformação. E o corpo só vai ser transformado quando Jesus voltar. Porque vamos ter um corpo glorificado. Até lá, o nosso corpo é mortal, né? E ainda habita o pecado. Não a culpa do pecado lá do Éden, porque essa o Senhor Jesus nos libertou. O Senhor Jesus, ele nos liberta do pecado e depois nos perdoa os nossos pecados. Observe que a Bíblia vai falar de pecado e pecados no plural. Jesus, quando João Batista veio ele para vir ser batizado, João Batista não falou que ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados no plural. Jesus ali naquele momento, ele é o Cordeiro que tira o pecado, no singular lá, o pecado de Adão. Então, quem está em Adão está no pecado, condenado ao inferno e ao lago de fogo. Agora, quem está no último Adão, agora comete pecados, mas são perdoados, porque não tem mais como voltar à condição do Adão morto, lá do pecado, porque Jesus nos libertou do pecado. Pois bem, e aqui o pecado insensibiliza, né? Escreveu uma carta dizendo aqui, insensibiliza o cara que está no pecado e que não confessa. A situação é aquilo que o próprio o salmista, né, vai dizer no Salmo 42. O próprio Davi vai dizer no Salmo 42 que um abismo chama outro abismo. Então, quando você mente, aí você vai cada vez mais mentindo para cobrir a primeira mentira. E aqui, quando Davi cai, quando Davi pega com Batseba, e ali aquela toda a situação, não foi ele que se arrependeu, não foi ele que voltou para Deus, não, foi Deus que foi buscar ele, assim como aconteceu com Adão. Né? Aqueles que são de Deus, Deus não abandona. Aqueles que nasceram de novo nunca são deixados para trás. Ah, mas pecou, vão passar por disciplina. Davi passou por disciplina, né? Mas não perdeu o trono, porque tudo que Davi entregava tudo para não perder o trono. Ao contrário de Saul, Saul fez de tudo para não perder o trono. E Davi fez de tudo, né? Entregava tudo, inclusive o trono, para não perder a presença de Deus. Isso não significa que Saul também não é salvo. Mas está falando que Saul não vai reinar com Cristo, porque ele olhou mais para as coisas material, mais para o trono, do que para o reino. Davi não, Davi sempre colocou o reino de Deus acima de tudo, e abria mão de qualquer coisa na sua vida por conta disso. E aqui, nessa situação,
Você vê aqui, no caso ali de Lucas 15, de 1 a 7, fala da ovelha perdida, né? A ovelha se perdeu, o pastor foi buscar. Aí nós temos também o filho pródigo. O filho pródigo caiu em si, voltou. Mas por que ele caiu em si? Deus mandou uma fome para a região. E aquela fome, o filho pródigo sabia, né? Quem era que estava falando, o que tinha que ser feito. E ele fez. Então Deus vai sempre buscar aquilo que é dele. O Senhor Jesus diz que ninguém arrebata a ovelha dele. Ninguém arrebata, ninguém toma. Ninguém rouba uma ovelha dele. E nós temos também aqui a cura, a casa do oleiro, por exemplo, Jeremias 18, de 1 a 3. Deus fala para Jeremias descer até a casa do oleiro, chegar lá, o oleiro está fazendo um vaso, né, na sua roda, a roda de madeira, e ali rodando com os pés e ajeitando ali o vaso ali com as mãos, e esse vaso se desfaz na mão dele, né? E aí Deus manda para Jeremias ficar observando, e aí ele pega aquele mesmo barro que estava ali, e aí faz um outro vaso diferente do que ele estava fazendo, né? Quem sabe melhor do que o que ele estava fazendo. E assim Deus vai falar para Jeremias, porque Deus não descarta nenhum dos seus filhos. Nós não somos descartáveis. Senão Deus tinha dito, olha, Adão caiu, Adão não me obedeceu, então eu vou fazer outro aqui. Era simplesmente, Deus podia fazer vários, né? Quantos caíssem, ele fazia de novo. Mas Deus foi lá atrás de Adão. Jesus, ali na parábola, vai atrás da ovelha perdida. O pródigo, né? Deus manda uma situação para que ele não se perca. E aqui na casa do oleiro ali, a gente vê que ele não pega, o oleiro não joga aquele barro fora e pega um barro novo. Do próprio barro que não deu certo, ele faz outro. Nós não estamos descartáveis. Então, a restauração de Davi. Davi pecou, né, ao adulterar com Batseba. Davi cometeu ali vários pecados. Davi mentiu, Davi assassinou, Davi adulterou, né? São vários pecados ali. Mas Davi não se arrepende. Foi Deus que manda Natã, profeta, até lá. Só depois que Deus revela através de Natã o pecado de Davi, é que Davi cai em si. Diz, agora estou perdido. O povo vai saber. Mas não foi Davi que se rendeu, que se arrependeu. Ele teve que ser confrontado porque Deus foi buscar. Sempre Deus vai buscar. Sempre Jesus vai buscar. Ninguém arrebata das mãos de Jesus a sua ovelha. Por isso, Deus tudo vê, né? O primeiro ponto. O segundo fala sobre arrependimento. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Por que ele não falou isso logo depois que pecou? Não foi logo ali, depois dele se levantar, que se deitou com Batseba, que Natã chegou. Não, isso demorou tempo, né? Depois que aconteceu isso. Não ter sido só uma vez. Mulher engravidou. Aí passou um tempo, não veio, não desceu o costume das mulheres ali, e aí ela vai e fala para ele, olha, não desceu, não veio, menstruação não veio, então eu estou grávida. Aí ele manda buscar o marido dela, e isso demora, e ele nada de se arrepender. Então não foi ele que se arrependeu, foi Deus que foi buscar ele. Deus poderia simplesmente tirar e botar outro rei. Mas Deus, conhecendo o coração dele, sabendo que ele dava tudo aquilo, e tudo, os bens materiais, pela presença de Deus, Deus vai buscar sempre o seu filho. Pois essa é a lição que nós queremos passar. Olhe para a Bíblia, leia a Bíblia, né? Nós temos, eu vi aqui uma colocação de um certo irmão, que ele fala que nós temos que evangelizar os evangélicos no tocante ao reino, né? Nós evangélicos fomos evangelizados acerca do evangelho da graça e nem o conhecemos a fundo a graça, porque a graça é favor, não simplesmente favor imerecido, mas a graça
é algo dado por alguém que nada merece, né? Então a graça é algo que Deus dá por alguém que nada merece, isso é de graça, isso é um presente. Mas nem a graça a igreja conhece o suficiente. Imagine o reino, para se dedicar ao reino, à obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Leia com atenção, leia a Bíblia, questione, né? Examine, né? Busque conhecimento, peça a Deus, porque nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra, os últimos dias da igreja na terra, o tempo de Laodiceia, e o Senhor está com pressa para nós entendermos o seu propósito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.